De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Com a gente também a Oral Center, odontologia especializada, do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt, também Lapa Reforço de Fundações São Vicente 235, do meu amigo Paulo César Lapa, um grande abraço ao Paulo, um grande abraço também ao Zé Luiz, ao Maurício, ao Fernando, toda a equipe lá da Lapa Reforço de Fundações, fone 33040334, faça um orçamento sem compromisso. Olha, fim das trincas e rachaduras aí na sua casa, Lapa Reforço de Fundações, mais de 15 anos de experiência só em fundações, então não perca tempo. Também com a gente, Unimar Universidade de Marília, o vestibular 2018 com as inscrições abertas. Não perca tempo, corra. Programa Conexão de hoje falando sobre Outubro Rosa aqui no nosso estúdio do Conexão. Nós temos a honra de receber aqui o Dr. Léo Pastori Filho, também o Dr. Carlos Alberto da Silva Giandon. O Dr. Carlos é mastologista e ginecologista, o Dr. Léo cirurgião plástico e eles estão aqui para falar do Outubro Rosa. E a gente falou um pouco da questão da prevenção, do exame, enfim, e do serviço que o Dr. Carlos destacou na Santa Casa, que é um serviço fantástico. Mas, Dr. Léo, eu queria que você contasse para a gente, para o nosso telespectador aqui do Conexão, como é que funciona, como é que essa doente chega para vocês lá, esse paciente chega para vocês, como é que é a porta de entrada, do acesso ali? Bom, a história começou, esse tipo de tratamento diferenciado começou em 1999, quando eu e o Dr. Carlos voltamos para casa de formação em outros lugares e a gente chegou, se encontrou, nós somos amigos de infância e a gente, veja só, o destino nos trouxe de novo a poder dar a chance da gente se rever, se encontrar e trabalharmos juntos. Então, fizemos uma parceria entre Secretaria Municipal de Higiene e Saúde, Santa Casa e a gente, pegamos uma salinha e começamos a atender. Tivemos o privilégio de fazer a primeira mastectomia com reconstrução imediata da região e a partir de então esse serviço foi crescendo. Hoje é uma referência dentro da DIR, né, da Regional de Saúde. A grande porcentagem dos casos de câncer de mama da DIR, a resolutibilidade está por conta do Centro de Oncologia, que a gente teve o privilégio, eu e o Dr. Carlos, de termos lançado essa ideia, termos começado tudo isso há alguns anos atrás, e hoje tem um fluxo pré-estabelecido desse paciente. A gente tem uma interação com a rede básica de saúde, os postos de saúde, eles referenciam essa paciente para o serviço do Centro de Oncologia, eles são avaliados pelo mastologista, pelo cirurgião plástico, pelo oncologista clínico, pelo psicólogo, pelo nutricionista, pelo terapeuta ocupacional, e essa abordagem multidisciplinar se traduz num tratamento de excelência que com muito orgulho a gente pode disponibilizar em termos SUS na nossa cidade. A gente tem um orgulho muito grande, é como se fosse um filho, né, Carlinhos? E isso é uma coisa, para você ter ideia, Marcos, é menos de 0,1% dos serviços do Brasil que dispõe de um serviço com abordagem multidisciplinar para o câncer de mama. E a gente, com muito orgulho, conseguiu fazer isso na nossa cidade e trazer isso para a população de uma maneira gratuita. E é muito legal a gente ouvir isso, quer dizer, até acabei de reclamar e me queixar aqui da questão do exame, mas pelo menos esse serviço, né, a gente tem hoje com excelência, né, via SUS. Esse serviço funciona. Para você ter uma ideia, o nível de resolutibilidade do serviço, a partir do momento que chega, se faz a biópsia e se tem o diagnóstico, em um mês a paciente está operada, reconstruída e encaminhada para a quimioterapia. Você imagina com todo mundo fazendo o exame na cidade, por exemplo, aos 40 anos de idade, regularmente, anualmente, aí ficaria fantástico, né? Pois é. Porque é o nosso sonho. É o sonho. Inicialmente um centro de diagnóstico e, quiçá, um hospital de oncologia. Muito bom. Então tá aí, ó, é o serviço que a gente tem hoje e acho que é bom a gente destacar nessa época, principalmente que a gente está falando da questão de prevenção. Daqui a pouco o doutor Léo vai falar também desse trabalho, desse grupo, né, que surgiu junto aí com esse movimento todo. A gente vai falar daqui a pouquinho do Amigos do Com, mas eu queria que o doutor Carlos falasse um pouco agora com relação à prevenção, doutor, com relação a fatores de risco. Quais são os fatores de risco para o câncer de mama?
Bem, alguns fatores de risco são bem conhecidos e bem trabalhados. Mas a gente sabe que o fator de risco principalmente está relacionado aos hábitos culturais e sociais das mulheres hoje em dia. Nós sabemos que as mulheres estão engravidando menos, estão tendo poucos filhos, não estão amamentando e às vezes têm um filho após os 30 anos de idade. E isso são fatores de risco, além da história familiar. O histórico familiar é importante em apenas 10% dos casos, ou seja, o câncer é passado geneticamente ou via mãe e filhas, em torno mais ou menos de 10% dos casos apenas. Então a maior parte dos cânceres que acontecem são ocasionais, ou seja, na família não tem ninguém e aparece um evento. Os cânceres hereditários, como eu disse, em torno de 10%. Agora, existem alguns fatores de proteção que seria importante a gente destacar. A questão da amamentação, de ter filhos antes dos 30 anos, você não usar muita questão da terapia hormonal sem um controle ou não ter um acompanhamento médico, né? E a gente sabe que são fatores culturais. E também a questão da alimentação, diminuir a ingesta de álcool, o cigarro, a gente sabe que são coisas que são fatores importantes, e a alimentação. A alimentação parece que tem uma relação muito importante quando tem a alimentação baseada em gorduras e proteínas de origem animal. Então a gente pode trabalhar da seguinte forma, né? Ter uma dieta melhor, alimentação melhor e também a questão do estresse, se fosse possível diminuir, seria muito interessante. São fatores de risco socioculturais da nossa população. A gente sabe que a mulher brasileira está saindo para trabalhar, fica mais tempo fora de casa e às vezes os cuidados ou até mesmo com a saúde fica mais difícil. Bom, tá aí alguns fatores de risco que são importantes a gente observar. Então, quer dizer, fala-se muito dessa questão da hereditariedade, da questão familiar e tal, mas alguns episódios acontecem assim, independente de ter um histórico na família. A maior parte a gente chama de eventual, ou seja, não tem histórico nenhum, não tem irmãs, parentes próximos nenhum e aparece o câncer. E às vezes é um evento apenas, e é essa mulher. Mas tem algumas famílias que a gente observa que vai passando, né? Da avó para a mãe, para a filha, e às vezes irmãs ou tias próximas, sempre da linhagem materna, que é mais importante. Também, quando um homem é acometido do câncer de mama, ele pode passar alguns genes para a filha e ter um fator genético também associado. Isso é importante lembrar, Marcos. O homem também pode ser acometido pelo câncer de mama. Nós tivemos, se eu não me engano... É raro, não? É raro. Nós tivemos acho que 3 homens até hoje operados no nosso serviço, se não me falha a memória, desde quando nós começamos. Poxa, mas mesmo assim, eu imaginei que fosse menos, vamos dizer, né? Ou não, aqui em Marília nós não tivemos. Um homem para cada 100 mulheres com câncer de mama. Né? Um homem com câncer para cada 100 mulheres com câncer. Então a incidência é baixa, é pequena. E fatores de risco para o homem também esses fatores ambientais, socioculturais que eu disse. Além disso, o envelhecimento e o homem pode desenvolver a ginecomastia, que é um fator de risco para ter o câncer de mama. E o homem, por exemplo, difere a questão de tratamento por ser homem? Não? Exatamente igual. O tratamento é exatamente igual. E falando um pouco de tratamento, né, o tratamento do câncer de mama basicamente consiste ainda em tratamento cirúrgico, quimioterápico, radioterápico e hormonioterapia. Então, na grande maioria das mulheres, a gente faz essa associação de todas essas terapias, ou dependendo do caso, só se faz uma ou faz outra, e às vezes a gente só faz cirurgia, e às vezes a gente consegue tratar e curar só com cirurgia. Tá aí, portanto, olha, é muito importante você estar por dentro, saber que tem um serviço em Marília, um serviço realmente com excelência, saber que é importante você pensar em câncer, pensar em prevenção do câncer acima de tudo, porque o diagnóstico precoce também é importante. Porque com o diagnóstico precoce, a possibilidade de cura, sim, ela é muito grande, né? É claro que a gente não vai falar em 100%, mas fica muito próximo daí, né? A partir do momento que você tem um diagnóstico precoce. Doutor Léo, conta pra gente um pouco aí, como é que tá o Amigos do Com, para quem não sabe ainda, como é que surgiu esse Amigos do Com, que já tem também um bom tempo de estrada, já tem uns 6 anos. 6 anos, eu ia falar 5, 6 anos já. O Amigos do Com surgiu pelo seguinte, acreditávamos e tínhamos esse sonho de construir um serviço de qualidade.
Feito isso, a reforma, fizemos uma reforma no ambiente da Santa Casa, doamos. Essa reforma foi com os nossos recursos de mais alguns médicos, doamos para ter um ambiente de qualidade para poder atender essa população. Feito isso, estando com a nossa lição de casa feita, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista técnico, né, conseguimos equalizar o nosso serviço com resultados superponíveis com qualquer grande serviço, tanto do Brasil quanto do exterior. Dito isso, essa parte técnica resolvida, nos confrontamos com um problema. Qual era? Ficava faltando alinhavar o que essas pacientes estavam sentindo durante o tratamento com a terapêutica médica e técnica que a gente estava proporcionando. E a partir daí, por iniciativa minha, do Dr. Carlos e de algumas pacientes, criamos esse serviço, esse centro, esse Amigos do Com, Amigos do Centro de Oncologia de Marília, no qual a gente podia alinhavar o que estava acontecendo em termos técnicos com o que elas estavam sentindo. Criamos o serviço com reuniões que acontecem até hoje, toda a população está convidada, quinzenalmente, no ambiente da Santa Casa, no auditório da Santa Casa, no qual, durante essas reuniões, com uma abordagem multidisciplinar, a gente tem fisioterapeuta, psicólogo, eu, Dr. Carlos e os pacientes. Se faz uma roda como se fosse uma terapia de grupo. Cada paciente, cada pessoa vai falando em que momento que ela está do tratamento e o que está acontecendo com ela. E share, né? Muito em moda por conta do Facebook, compartilhando com todo mundo. Isso cria, Marcos, um ambiente extremamente interessante. Uma mulher que chega e passa no Dr. Carlos e tem o diagnóstico, ele dá o diagnóstico para essa paciente, ela se sente extremamente acolhida a partir do momento que ela chega numa dessas reuniões do Amigos do Com. Por quê? Porque ela vai se interrelacionar com mulheres que já passaram por tudo isso, já fizeram a mastectomia, a químio, a radioterapia. Então, ela vai ter um suporte e um acolhimento para poder tocar o tratamento dela. A gente fica imaginando, né, a possibilidade de poder estar ali próximo a outros pacientes, né, que também estão passando por um tratamento semelhante, e o contato com os profissionais que estão atendendo ali, de repente, todo mundo junto e num outro ambiente, né? Completamente descontraído e com um enfoque mais no que você está sentindo. Né? Dizer, já pensando assim em possíveis consequências e claro. tal. Né? E assim, as consequências não são explicadas em termos técnicos pelo Dr. Carlos ou por mim. São explicados por outros pacientes. Então, assim, eu já passei por isso, foi assim. A gente tem um site, temos grupo no Facebook, temos canal no YouTube. Não, vocês são muito organizados, isso é muito legal. Estamos caminhando. Não, verdade. E não param de trabalhar, isso que é bacana. Eu vi que sua agenda agora, desse mês de outubro, tá, rapaz do céu, onde eu passo na cidade, diz que tem palestra do senhor por esses dias, doutor? Mim, doutor Carlos. Ele tá te colocando, né, doutor? Tá. Deixa eu ir rapidinho para mais um intervalo, eu volto na sequência para a gente falar mais aqui do Outubro Rosa, que tem muitas atividades e a gente lembra, claro, você que o objetivo do Outubro Rosa é colocar mesmo o tema câncer de mama em evidência e tem conseguido ao longo desses anos, isso é muito bom. E claro, o Conexão traz aqui esses dois grandes profissionais da nossa cidade, dois médicos extremamente gabaritados, capacitados e atuantes realmente nessa área para falar um pouco da importância, né, de tudo isso, o diagnóstico, a prevenção, falar também sobre tratamento, enfim. E essa rede de apoio formada aí pelo Amigos do Com, que é realmente algo também que nos enche de alegria. O intervalo a gente volta na sequência, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Com a gente também a companhia da Oral Center, é isso mesmo, do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt, e a companhia da Lapa Reforço de Fundações na São Vicente, 235, fone 3304-0334, é o fim das trincas e rachaduras. E Unimar, Universidade de Marília, o vestibular 2018, inscrições abertas.